Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Agora a gente voltou para mais um vídeo, né? Mais uma aula na disciplina de subjetividade e fenômenos contemporâneos. Hoje, então, efetivamente, a gente vai começar a ver um pouquinho disso que... Não, hoje a gente não vai começar... começar a pegar o texto, né? Que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre pós-modernidade, mas nesse vídeo a gente não vai entrar em pós-modernidade, a gente vai falar ainda um pouco... Na verdade, acho que a gente vai ficar só um pouquinho na introdução do texto, né? Mas a gente vai começar a trabalhar o assunto pós-modernidade, né? E é como está o próprio título aqui do vídeo falando, né? Do moderno ao pós-moderno. Então hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essa coisa que... tira o sono de muita gente por aí hoje em dia, né? Que é tipo o filho feio, né? Que não tem pai, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que diz que os outros são, mas eu não sou, que é a pós-modernidade, né? O pós-modernismo. Inclusive, né? Algo que tem muita gente que diz que não existe, né? Que nunca existiu e o que a gente está vivendo hoje ainda é um período moderno, ainda estamos na modernidade, só que uma modernidade tardia. Enfim, né? Deixa essas discussões aí para os teóricos e, na verdade, o tempo é que vai dizer, né? O tempo é que vai falar se realmente houve uma cisão no final do século XX, na metade do século XX, né, e agora, início do século XXI, e se realmente houve uma pós-modernidade ou não. Cara, isso aí a gente só vai saber mesmo lá até o século XXV, né, e eu não vou estar aqui para ver isso. Então, bom, enfim, não sei se existe, se não existe, mas tem gente que acredita que existe, então a gente vai tratar dele como sendo uma coisa que realmente existe, né, essa coisa chamada pós-modernidade. Então, hoje a gente vai começar a pegar o texto, a gente vai trabalhar o texto desse livro aqui, tá? A Condição Pós-Moderna, do David Harvey, né? E como vocês devem ter observado ali na letra do texto, que é óbvio, né? Nessa altura vocês já baixaram o texto do Cigar, já leram, né? O título do texto mesmo, eu nem botei a passagem da modernidade à pós-modernidade na cultura contemporânea. Esse é o título, né? Eu não quis colocar aqui no título do vídeo para não ficar muito grande, mas esse é o título da parte que a gente vai ver aqui, né? Passagem da modernidade à pós-modernidade na cultura contemporânea. E vocês devem ter observado aí, lendo o texto, que o Harvey, né? Esse autor, que é um livro bom, tá? Eu recomendo. Tá aqui de novo, para quem não sei se a câmera tá pegando e não consigo ver, né? Como é que tá. Aqui acho que fica mais fácil para vocês pegar a câmera, né? É um texto bom, mas você deve ter percebido que ele eu não vou dizer confuso, mas eu vou dizer assim que ele é um pouco difícil de ler, no seguinte sentido que ele não faz um caminhar cronológico, né? Ele não começa assim, ó, vamos começar aqui no século XVIII e vamos vindo, né? Ele vai e volta, ele fala de assuntos, né? Ele não fala por tempos, ele não é muito didático, né? Vamos usar assim. Mas é bem rico, né? Mas ele começa a falar de assuntos, então ele começa a falar de teatro, daqui a pouco ele está falando lá de arquitetura, depois ele está falando lá sobre política, e ele vai saltando de um assunto para o outro, e consequentemente também ele não vai respeitando muito uma ordem cronológica, né? Então uma hora ele está lá falando de Habermas, outra hora ele está lá falando de Picasso, outra hora ele está lá falando de Foucault, depois ele fala de Descartes, então ele vai e volta de um modo que, se a gente tipo assim, estiver lendo por ler, a gente pode acabar se confundindo. Então ele exige um pouquinho uma leitura um pouco mais centrada, né? E, bom, mas de qualquer modo, como eu falei, ele não é um texto muito didático, muito palatável nesse sentido de, bom, eu vou explicar para vocês, então ele não faz assim. Mas ele é extremamente rico, e isso com certeza vocês observaram, né? Porque ele, inclusive, ele não fala muito, né? Ele se remete a livros de outras pessoas, ele se remete a pesquisas de outras pessoas. Então ele fala, olha, em relação a tal fenômeno, né? O fã de tal escreveu um livro assim, ele fala, o outro Beltrano escreveu isso, falou aquilo, e ele vai comparando o que cada um vai falando e traçando a linha de raciocínio dele. Então é muito rico, tá? Então é um livro que eu recomendo, se vocês quiserem amanhã depois aprofundar um pouquinho mais nessa parte sobre a pós-modernidade, né? E um outro, que aí sim, esse aqui é bem mais didático, né? Que é esse aqui, explicando a pós-modernidade, né? Como é que é o nome aqui? Explicando a pós-modernidade, do ceticismo e socialismo, de Rousseau a Foucault, né? É do Stephen Hicks, né?
Esse aqui, ele já é mais pragmático, vamos usar esse termo, mas ele tem um problema, do meu ponto de vista, que aí eu acho que ele é pragmático demais, ele é muito seco. Pô, vamos lá, é isso, pá. E esse daqui, esse livro aqui, ele está falando muito de um pós-modernismo dos dias atuais, de agora, sabe, assim, do século XXI. E esse aqui, o do... Opa, desculpa, bater na câmera aqui. Esse aqui do Harvard, tá? Esse livro aqui foi escrito em... Deixa eu ver aqui qual é a data que ele foi escrito. Foi escrito em 89 e esse aqui foi escrito em 2011. Né? Então, assim, esse aqui que foi escrito em 89, eu acho ele mais interessante porque ele está falando mais dessa transição. Olha, como é que foi essa transição aí entre isso que a gente chamava, ou algumas pessoas chamam de modernidade, para essa outra coisa que algumas pessoas chamam de pós-modernidade. Né? Então ele vai estar falando muito dessa transição, mas é claro, ele vai estar falando até uma realidade ali de 1990, vamos dizer assim, né? Que foi onde foi escrito, 89. Né? Então ele vai parar ali no tempo. Esse aqui, por sua vez, apesar de ser 2011, né, já faz 10 anos, se a gente parar para pensar, mas ele aqui pegou a virada do século, né, pegou a internet, pegou um monte de coisa que esse daqui não vai estar abordando. Né. Para todos os efeitos, para nossa disciplina, como o que vai nos interessar mais é tentar compreender aí, digamos assim, essa mudança do psiquismo, essa mudança de padrões de estrutura de personalidade, eu achei mais interessante pegar isso aqui, tá? Que vai justamente fazer essa comparação de, olha, como é que estava, né, até aí metade do século XX, como é que está depois. Né? Mas para quem quiser, tá? Quem está interessado em saber como é que está isso hoje, né? Como é que isso que esse cara aqui falou que estava acontecendo, como é que está acontecendo hoje, aí eu recomendo esse daqui. Esse a gente não vai ver na disciplina, tá? Não vou ver, quem tiver interesse, explicando a pós-modernidade, ceticismo e socialismo de Rousseau a Foucault. Tá aqui, para o vídeo aí, dá uma pausa. Que aí, esse aqui ele fala muito dos dias atuais, tipo 2011, né? Atuais lá, tá? Já estaria até desatualizado, de certo modo. Mas, bom, vamos lá. Bom, gente, então, o que eu estava falando disso aqui do Harvard. Bom, é isso, né? A respeito da pós-modernidade, que é um fenômeno que, bom, muitos não sabem se realmente existe, né? Ou se a gente está realmente só vivendo um tipo de modernidade diferente. Alguns, como Harvey, né, ele vai colocar, ele vai pontuar, ele vai situar o surgimento da pós-modernidade ali nos anos 70 do século passado. Né? Tem outros autores que vão estar pontuando que o modernismo começou em 45, no pós-guerra, né, principalmente depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Outros vão falar que o pós-modernismo vai ser lá pelos anos 90, com o boom da internet. Né? Outros vão dizer que é na virada do século XXI, e outros, como eu falei, vão dizer que nem existe isso. Né? Então vejam que é uma coisa que está ali, né? Tá ali, assim, não há um consenso aí entre teóricos. Né? Eu sei que eu estou falando aqui, de repente, sei lá, quem que vai ver esse vídeo amanhã depois, tem gente que vai estar me xingando, como que não existe? Claro que existe sim. Pois é isso, entendeu? Tem gente que briga, que diz que tem gente que diz que não tem, eu não tomo partido de nenhum dos dois lados, tá? Mas eu só queria também fazer uma ressalva, e até já pedir desculpa para isso, porque assim, vocês vão observar que eu vou tender a ter uma visão um pouco mais pessimista da pós-modernidade, né, do pós-modernismo. Natural, né? Se é que existe essa divisão, né? Bom, embora eu tenha nascido na década de 70, né, eu já sou pós-moderno, posso dizer assim, mas a minha forma de pensamento ela ainda é bastante moderna. Né? Então é óbvio que eu olho para alguns fenômenos da pós-modernidade com uma certa estranheza. Né? Uma certa estranheza de alguém que pode ter nascido nos anos 70, pode ter nascido na pós-modernidade, mas eu fui criado com um padrão moderno. Né? Então algumas coisas eu olho e digo, cara, não, tá errado. Né? E, gente, não é que tá errado. É tipo assim, é assim, entendeu? Dizer assim, a vida tá errada. A vida não tá errada, a vida é a vida, né? O mundo é o mundo. O que é certo e o que é errado? É meio complicado, né? Você fazer essas premissas, né? Mas assim, então eu só quero já de antemão pedir uma certa desculpa se vocês vão perceber que de repente eu vou ter em algum momento começar um viés muito pessimista, vamos usar esse termo, para me remeter a fenômenos da pós-modernidade, mas entendam que isso aí é uma característica de alguém que teve o seu psiquismo forjado num outro modelo de sociedade, né? Então você começa a olhar e dizer assim, cara, isso não vai dar certo, né? Mas
Cara, provavelmente as pessoas estão falando isso não vai dar certo pro que vem, né? Desde antes de Cristo. E até hoje o mundo está aí, né? Então, não sabemos se essas mudanças que estão acontecendo agora, efetivamente, se vão ter um resultado positivo ou negativo no longo prazo, né? A maioria, foi aquilo que eu falei, né? Quando eu comecei a dizer sobre o pós-modernidade, a maioria do pessoal não tem uma visão muito positiva, tanto é que ninguém assume muito, assim, né? Dizer, eu sou pós-moderno, eu gosto. Geralmente o pessoal costuma xingar o outro, dizer, você é pós-moderno, né? Porque parece ter um certo consenso de que não tá muito legal, né? Mas, ó, de novo, eu já tô julgando aí, né? Mas não sabemos, né, cara? Não sabemos. Foi aquilo que eu falei, a gente só vai entender mesmo o que aconteceu aqui, agora, lá pelo século XXV, né? Como hoje a gente olha lá pro século XVII, olha pro século XVIII e diz assim, tá vendo? Aconteceu isso, aconteceu aquilo e aquilo. É isso, né? A gente tá no exato momento, a gente tá vivendo e julgando uma era. É meio complicado, né? Os resultados do que estão acontecendo agora só vão ser realmente compreendidos daqui a 2, 3 séculos, né? Bom, enfim. Estou me enrolando aqui, estou falando e não entro no assunto, né? Então vamos lá para o texto, tá? Como é que o Harvey vai começar? Então ele faz uma pequena introdução, né? Isso aqui eu vou passar rapidinho, tá? Porque é mesmo só uma introdução. Então ele vai dizer ali, né? Fazendo uma referência ao livro do Soft City, né? Esse livro aqui, ó, do Jonathan Raban, tá? Então ele começa falando do texto, vocês viram lá, né? Ele vai começar a falar do texto, ele vai começar o texto, né? Falando sobre esse livro aqui, sobre o livro do Raban, chamado Soft City, né? O autor apresenta como, por volta dos anos 70, ele vai falar especificamente em Londres, começaram a surgir literaturas que deflagram um novo modo de vida, muito mais pautada no individualismo e no consumismo, surgindo um olhar sobre um novo indivíduo que começa a eclodir na sociedade. Lembra, vocês devem ter reparado isso no texto também, tá? Mas ao longo dos vídeos aqui eu vou frisar isso de novo. Mas é só para retomar, né? Ó, ele está falando aqui, ó, né? Os anos 70 em Londres, né? Ele vai meio que frisar isso em alguns momentos do texto, mas é bom a gente também dar uma reforçada que assim, quando a gente fala pós-modernidade, né, ou modernidade, a quem está falando da pós-modernidade, né? Ó, nos anos 70 começou um mundo esquisito novo aí, né? A gente fala como se fosse uma coisa dada. Ok, pós-modernidade. Pronto, todo mundo agora, depois dos anos 70, é pós-moderno. E não é assim. Não é assim, né? Então, assim, quando a gente está falando de pós-modernidade, né, cidades e tal, são essas cidades de vanguarda, né? Foi aquilo que eu falei para vocês lá no nosso encontro síncrono. Olha, ainda hoje, no século, né, nós estamos no ano 2021, você vai encontrar pessoas que vivem nos moldes do século XIX, algumas ainda no século XVIII, às vezes talvez até sem eletricidade em casa. Então, assim, e regiões do mundo ainda que ainda estão nessa situação, ou até anterior, lugares do mundo onde as pessoas ainda vivem um padrão medieval até. Né? Então não dá pra gente dizer assim, o mundo é pós-moderno. Quando a gente fala isso, é uma forma de linguagem, tá? uma forma de dizer. Mas vocês têm que compreender isso, tá? Que isso aqui não é uníssono, tá? Não é todo lugar. Vocês conseguem entender isso, né? Tipo assim, que é uma realidade de uma cidade tipo São Paulo, né? Uma realidade de uma cidade tipo Londres, tipo Paris, tipo Tóquio, né? Califórnia. É bem diferente de uma realidade tipo, sei lá, uma cidade tipo Xambioá, né? Não sei se eu queria falar de Xambioá, que me veio na cabeça aqui agora. Mas é diferente, né? Você consegue perceber que os tipos de relações, o tipo de vida que as pessoas vivem é muito diferente. A relação com o tempo, a relação com o dinheiro, a relação com padrões sociais é diferente. Então, quando a gente fala disso aqui, que surgiu um novo mundo, entenda que isso são essas vanguardas que começaram, né, a pipocar e foi se espalhando. Tá? Hoje já tem muito mais partes do mundo inseridos nesse estilo de sociedade, de mundo, de vida, do que naquela época, né? Mas isso não é 100%. Tá? Mesmo no próprio texto ele vai falar, olha, não é a mesma coisa você falar em pós-modernidade em Londres e na Califórnia. É diferente, tá? Mas isso aí, ao longo dos vídeos, a gente vai vendo e vai ressaltando. Então, o que ele vai estar colocando aí ainda na introdução, né? Vamos lá com o tempo. Os escritos sobre a vida urbana descrevem agora cidades que não são mais pautadas por um planejamento racional, mas que se assemelham a uma enciclopédia, né? Uma enciclopédia ou um empório dos sentidos. Só para vocês saberem, essa noção aqui do Raban, do Soft City, é o que a gente mais ou menos hoje chamaria de cidades inteligentes, né? Que está mais na moda agora. Essas cidades inteligentes, carros inteligentes, prédios inteligentes, né? Claro que ele não estava falando disso ainda nessa época, né? Nessa época ainda não tinha essa noção de prédios
de cidades inteligentes, né? Mas seria essa noção de cidades amigáveis, né? Olha, é uma noção de uma cidade onde as pessoas gostam de morar lá, querem morar lá, né? E ela é viva, ela é como se fosse um organismo vivo, né? Diferente um pouco do modelo que se tinha até então, por isso que anos 70, na concepção do Harvey, né? Os anos 70 começa a ter esse rompimento com essas visões ditas modernas, onde as pessoas já estariam livres dessa coisa de um planejamento central racional, tá? Seria caracterizado lá pela arquitetura dos períodos modernos, tá? Embora a gente vai perceber, agora só fazendo um parâmetro aqui, uma pequena crítica, né, dos autores que dizem, olha aqui, a gente não saiu da modernidade ainda, porque elementos como isso aqui, né, por exemplo, né, um planejamento central, racional, um controle, a gente observa que ainda hoje existe isso, ou a tentativa disso, né? Eu não vou agora falar muito aqui para não estender o vídeo, mas vocês conseguem perceber que na sociedade hoje, nós não estamos numa sociedade onde cada um mais ou menos é livre realmente para agir, ser e fazer o que quiser, né? Existe ainda uma tendência de um controle totalitário, central, do mundo como um todo. E quando eu falo isso, não estou falando assim de pequenos grupos, não, estou falando de tendências mundiais mesmo, né? Um jeito certo do mundo viver, né? Mais da frente aí, nesse vídeo ou no outro, eu falo um pouquinho mais sobre isso. O que parecia aquela coisa do período moderno, a gente vê isso acontecendo hoje, tá? A gente vê isso acontecendo hoje, né? Vou falar lá, tipo assim, tipo ONU, né? Dizendo assim, olha, o jeito certo de você vamos pegar agora o exemplo da pandemia, né? O jeito certo de você tratar a pandemia é fazendo desse jeito. Cara, o mundo é muito grande, né? As realidades dos países são diferentes, as realidades das culturas são diferentes, as realidades, né, de sociedades são diferentes. Não sei não se o que se aplica lá para Zurique se aplica aqui para Marabá, entendeu? Pera lá, né? Então não existe uma solução unificada, mas ainda existe essa tendência, e isso é uma característica moderna, não deveria ser pós-moderna, né? Mas a gente vê que ela está aí, de tentar querer controlar, né, a vida de todo mundo para um jeito certo, ideal, bonito, certinho, onde todo mundo vai ser feliz e efetivamente a gente seguir desse jeito ou trabalhar de determinada forma, né? Enfim, né? Então esse livro aqui, o Soft City, né, que é isso que o Harvey vai estar falando, ele começa dizendo assim, olha, as cidades não estão mais com essa característica, elas agora se parecem uma enciclopédia, um empório dos sentidos, onde tudo acontece, tudo é muito vivo, tudo é muito, né? Pá, né? Então vai lá. O intuito do autor, então no caso do Harvey, né, não do Raban, não é criticar, tá? Foi aquilo que eu falei, eu vou tentar não fazer isso também, embora acho difícil, né? Mas assim, porque sem querer a gente acaba julgando, você acaba expondo as tuas opiniões ou expondo os teus vieses, né? Mas eu vou tentar ser neutro, vou tentar, não prometo, né? Então assim, o intuito do autor, né, não é criticar, mas sim apresentar como as concepções do livro foram facilmente recebidas pela sociedade, né? Tá, aí coloco ali, né, talvez isso tenha ocorrido porque a própria sociedade que estava surgindo fosse um reflexo do que estava sendo apresentado. Ele vai dizer assim, olha, o Raban, ele vai estar falando de uma sociedade que é assim, que é assado, onde tudo é bacana, né, que vai estar aqui nessa partezinha que eu copiei de lá, né, do texto. É assim, é assado. E o Harvey vai dizer assim, nossa, a sociedade absorveu muito bem esse livro, absorveu muito bem isso. Talvez isso tenha acontecido porque a sociedade se identificou, né? Ela olhou aquilo ali e disse assim, cara, mas é isso, nós somos isso daí mesmo, né? E aí por isso houve essa alta receptividade. Então o que o Raban vai estar falando? O Harvey vai estar falando lá no texto. Ele vai dizer assim, a cidade, insiste Raban, aí no caso, né, desse livro aqui, é um lugar demasiado complexo para ser disciplinada dessa forma, né? Então a cidade é muito complexa para ter um poder central dizendo como é que as coisas devem ser, né? Apesar de que até hoje continua tentando, mas vamos lá, né? Então, o que a cidade é? Ela é um labirinto, uma enciclopédia, um empório, um teatro. A cidade é um lugar em que o fato e a imaginação simplesmente têm de se fundir. Né? Raban também apelou sem reservas a noções de individualismo subjetivo que com frequência eram empurradas para os subterrâneos pela retórica coletivista dos movimentos sociais dos anos 60. Lembra lá nos anos 60, o movimento hippie, principalmente, né? O movimento hippie, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas tudo bem. Entende como é diferente as realidades? Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, né? Vamos lá. Porque a cidade também era um lugar em que as pessoas tinham relativa liberdade para agir como queriam e para se tornar o que queriam. A identidade pessoal tinha de se tornar suave,
tinha se tornado, suave, fluida, interminavelmente aberta ao exercício da vontade e da imaginação. Ora, era isso que estava acontecendo nas cidades, né? Era isso que estava lá no, segundo o Harvey, né? Nos anos 70. As cidades estavam se tornando aquele lugar onde não existe mais um jeito certo para você viver a vida. Principalmente em grandes centros, quem já teve a experiência de morar em pequenas cidades e em grandes cidades percebe isso muito claramente, né? Em pequenas cidades, mais ou menos, existe um padrão de como é que você tem que se comportar, se vestir, falar, tudo mais. Nas grandes cidades, as pessoas nem sabem que tu existe, né? Então você pode ser o que você quiser, você pode sair fantasiado de palhaço na rua que as pessoas até vão olhar e vão dizer, tá bom, né? Então, não sei se vocês já tiveram experiência, né, de ir para cidades grandes, assim. Quando eu digo ir, eu digo assim, é passar um tempo, né? Não é lá fazer uma viagem e voltar, mas tipo assim, passar um mês, uma coisa assim, pegando metrô, pegando trem mesmo todo dia e tal. E você observa isso, né? Que as pessoas, elas... Sabe, se você passa de um lado para o outro, você vê coisas bizarras acontecendo, então aí todo mundo passa, ninguém nem olha. Então é isso aqui, ó, é uma liberdade individual muito grande, né? Que a gente identifica isso nas grandes cidades hoje, nas pequenas cidades você não identifica isso, né, com tanta intensidade. Nas pequenas cidades ainda tem um jeito, você ainda passa na rua e fica, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É muito engraçado quando você... Por exemplo, você já deve ter tido essa experiência de você andar, claro, até pela própria... situação, né, do espaço físico mesmo. Você anda numa cidadezinha dessas do interior, bem pequenininha, você está andando numa estrada, numa rua, de repente você cruza com alguém, você cumprimenta, né? Você fala bom dia, né? Você está numa grande cidade, num grande centro, você passa pelas pessoas e você nem olha, né? Até porque se você for dar bom dia para todo mundo que passar por você, fica complicado, né? Então, assim, é essa situação aqui que o Raban estava identificando e estava colocando, olha, essas grandes cidades, né, esses novos lugares que estão surgindo, eles têm essa cara aqui, ó, eles parecem muito mais um empório, né, onde tem vários tipos de sujeitos, vários tipos de pessoas e cada um vivendo a sua vida, né, e começando a ter uma coisa mais intensa que é o individualismo, né? Então eu posso ser o que eu quiser, eu não tenho mais que ficar lá de acordo com o que o grupo quer, que era mais ou menos o que existia um pouco intenso ainda dos movimentos sociais, né? Lá dos anos 60. Olha, você tem que pensar como o grupo pensa, né? Nós somos a contracultura, nós somos contra eles, mas para nós sermos contra eles, você tem que ser igual a gente, né? E mais ou menos aqui nessa época já estava começando a acontecer uma coisa assim, tipo, cada um, sabe assim, segue seu caminho, né? E estava começando a isso ficar mais... Esse individualismo estava começando a ficar mais latente, né? Bom, vamos lá, já deu 22 minutos. Então, nesse modelo de cidade, né, em que, diferente dos pequenos povoados, cada um podia ser o que quisesse, era isso que eu estava falando, nem tudo eram flores, né? Claro, parece muito legal, muito bacana isso, mas também tem o seu lado ruim. É isso que eu quero chamar a atenção, tá? Quando eu vou falar da pós-modernidade depois. Tem coisas ruins, mas tem coisas boas. E a mesma coisa da modernidade, né? Tipo assim, bom, aqui a gente tá falando da pós-modernidade, né? Tem coisas que você acha, pô, legal, tal, e tem coisas que você vai olhar, foi bacana. É natural, tá? Por isso que não dá pra você dizer, esse modelo de vida é o certo, é o bom, aquele modelo lá é o errado, é o ruim. Não, tu vai encontrar coisas boas e ruins, tanto na dita modernidade quanto na dita pós-modernidade, tá? Vocês vão observar isso. Nem tudo eram flores, e muitos se perdiam no labirinto das possibilidades, né? Claro, você pode ser qualquer coisa, né? O que parecia libertador também se tornava estressante e profundamente desestabilizador, devido à multiplicidade de papéis distintos que se podia assumir. Por que teve o boom de depressão nos anos 80? Né? Imagina, cara, você pode ser o que você quiser, ninguém vai te dizer o que você tem que ser, tá? E você é um merda, né? Quem é que você vai culpar quando você é um merda? Não é... Antigamente, né, você podia botar a culpa nos teus pais, porque meu pai me oprimia, minha mãe nunca me deu amor, é a sociedade, mas agora não, agora você é livre para ser o que você quiser. Eu quero ser astronauta, beleza, vai ser astronauta. Eu quero ser músico, quero tocar, beleza, vai ser músico, vai ser o que você quiser. E no final você não consegue, você tá ferrado lá, de quem é a culpa, né? Vamos usar a expressão culpa, tá? No sentido aqui bem senso comum. Quem é a culpa, né? Você não tem mais em quem rir, porque você não estava agora seguindo um padrão, você seguiu os seus sonhos, e tomou na cabeça, e agora? Né? Por isso que você vai encontrar como a grande doença dos anos 80 a depressão, entendeu? Se vocês começarem se vocês começarem a ligar os pontos, vocês começam a observar isso aqui, ó, né? Então é óbvio que começa a ser extremamente estressante e profundamente desestabilizador, né? Quando você começa a viver na
não vou dizer a pura liberdade, porque a pura liberdade a gente não tem nem até hoje, né? Mas assim, é uma sociedade muito mais livre do que era a sociedade medieval, do que eram as sociedades anteriores, né? Onde você tinha um padrão, um jeito certo de viver. Agora você não tem, esses padrões estão cada vez mais fluidos, inclusive até hoje, né? Você pode observar que até hoje a gente está cada vez mais livre para fazer o que a gente quer da nossa vida. Cada vez mais a gente se importa menos com o que os outros pensam, né? Aspas aí, né? Porque a gente vai ver que depois, agora, principalmente no século XXI, isso vai ser um pouco diferente, né? Mas aí porque o padrão de personalidade mudou. É isso que a gente vai ver na nossa disciplina. Mas, claro que isso aí vai ter um né? Um fator de estresse, né? Porque foi aquilo que eu falei. A responsabilidade agora tá em mim, né? Eu não posso mais jogar a culpa no papai e na mamãe, né? Na minha família, né? Agora você fez o que você quis, né? Bom, então vamos lá. Então essas e outras características apresentadas no livro do Raban não se caracterizavam como uma crítica, né, antimodernista. Então veja, essas coisas que o Raban estava colocando, ele não estava falando isso como crítica à modernidade. Não, ele só simplesmente estava falando assim, cara, está acontecendo isso. E as pessoas se identificavam com essa fala, né? Então aqui, ó, mas sim se apresentavam como uma estrutura de um pós-modernismo. Por isso que ele vai falar, ó, literaturas desse tipo aqui, ó, começaram a formar isso que a gente vai chamar de pós-modernismo. Aí ele vai perguntar lá no livro, né? Mas o que é esse pós-modernismo do qual se começa a falar tanto a partir dos anos 70? Seria só uma última moda importada dos círculos, né, entre aspas, intelectuais? O que é esse negócio de pós-modernidade? Eu aposto com vocês que vocês devem ter ouvido falar pouco disso, né? Tem gente que, inclusive, que acha que pós-modernidade é a masturbação de intelectual de universidade, né? Porque fica... Não deixa de ter um pouco de razão isso, tá? Porque o seu João lá, a Dona Maria, que estão no dia a dia na vida real lá, eles não estão se importando muito se é moderno, pós-moderno, ultramoderno, paramoderno. Os caras estão vivendo a vida deles, né? Quem vai ficar muito nessas discussões realmente são os intelectuais, né? Os artistas, os poetas, os filósofos, os intelectuais de modo geral, né? E muita gente pensa assim, cara, isso realmente existe, né? Ou é só uma modinha lá do pessoal que tá com a vida muito chata, não tem o que fazer, então fica inventando coisa para poder escrever livro e para poder arrumar desculpa para se encontrar para beber, né? A gente viu muito disso no passado, né? Então vamos lá. Com efeito, né, ocorreram grandes mudanças nas qualidades de vida urbana a partir de mais ou menos a década de 70, né? Século passado. Mas determinar se essas mudanças merecem ou não o nome de pós-moderno é outra questão. Então era aquilo que eu tinha falado antes lá no começo. Olha, né, a gente tem pessoas que vão dizer, sim, teve, começou. E tem outras pessoas que vão dizer, não, cara, não é não. Né? A gente continua numa modernidade tardia. Né? Então, apesar disso, os defensores do pós-moderno veem uma clara oposição ao modernismo. Então, quem defende que existe pós-modernidade vai dizer, não, é bem diferente, você vê aqui e você vê ali. É radical, né? Percebido como positivista, no caso a modernidade, né? Percebida como positivista, etnocêntrico, racionalista, com desenvolvimento linear e com verdades universais absolutas, com planejamento central e ordem social. Então, essas seriam as características da modernidade, né? Então, vamos lá. Positivismo, etnocentrismo, racionalismo, com desenvolvimento linear e com verdades, aqui que está uma grande marca, tá, Manuel? Verdades universais e absolutas, com planejamento central e ordem, e ordem social, né? Seria a grande característica aí da modernidade, né? A busca pela ordem, né? A própria bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Você tem que ter a ordem para poder ter o progresso, né? Enquanto o pós-modernismo é visto como aquilo que enfatiza a heterogeneidade e as diferenças como forças libertadoras do discurso cultural, onde a fragmentação, e é que a grande característica, uma das grandes características da pós-modernidade é a fragmentação e a indeterminação e a intensa desconfiança dos discursos universais, essa coisa de todo mundo é assim, né? Se apresentam como marcos do pensamento, né? E aí aqui eu só botei uma coisa, né, que é, claro, né, marca da pós-modernidade contemporânea, é meme, né? Então aqui só um memezinho, porque para ilustrar um pouco disso, de por que tem gente que diz assim, não, cara, não tem pós-modernidade, a gente continua moderno, só que um moderno diferente. Esse aqui, né? A chargezinha aqui, né? Falando assim, olha, né? Então uma menina aí, né? Mais contemporânea, olhando para alguém com um padrão estético mais moderno, né? Vamos usar um português claro aí, uma Barbie, né? Aquela Barbiezinha lá que a gente vinha lá dos filmes de Hollywood, né? Então aí a menina criticando lá, né? Olha lá, né? A padrãozinho, kkkk, né?
assim, aposto que nunca ouviu Clarice Falcão, né? Tem que seguir quebrando o tabu. Aí começa aqui as outras amigas dela, né? Aí falam assim, quebre os padrões, né? Quebre padrões. E todo mundo exatamente igual, né? Todo mundo com cabelo roxo, com um piercing no nariz, ouvindo Clarice Falcão, né? Horas. Qual é a crítica dela? A crítica dela não é, olha lá vem a padrãozinho, né? A padrãozinho, o que é? A Barbie, que tá aqui, né? Um modelo Barbie, né? Loirinha, usando um pullover cor-de-rosa, menininha usando rosa, né? Aquela coisa, lá, onde já se viu, não sei o que e tal. Então, não pode seguir esses padrões que a sociedade te impõe, né? Então, rompa com os padrões, quebre os padrões. Só que aí tá todo mundo com cabelo igual, todo mundo com piercing, todo mundo não sei o que, dizendo quebre padrões. Ué, você não acabou de entrar num outro padrão? Então, essa é a crítica que algumas pessoas fazem. Vão dizer assim, olha, esse pessoal aí que é dito muito transgressor, muito vanguardista, muito revolucionário e tal, na verdade, é igual aos outros, só que numa outra polaridade. Quebra, rompe com os padrões anteriores, mas cria outros e se prende neles. Né? Então é aquela coisa assim, o indivíduo exerce a sua liberdade de se tornar escravo. É impressionante, né? Eu me liberto de padrões que a sociedade me rotulou, me colocou quando eu nasci, e eu me enfio a cara em outros. Né? Então, por isso que algumas pessoas vão dizer assim, não mudou nada. Não mudou nada. A única coisa que mudou são que os padrões são outros, mas você continua preso nos padrões estéticos, só que agora são outros. Simplesmente isso. Então, por isso que existe essa crítica, tá? E não está muito claro aí se existe mesmo modernidade ou pós-modernidade. Mas, bom, eu já falei isso. Acho que vocês já entenderam, né? Essa situação, e vamos para lá, senão a gente também não avança. Então ele vai continuar, agora sim, né? Ali era uma introdução falando, olha, então é isso que estava acontecendo lá nos anos 60. Mas vamos começar então a entender o que é isso que a gente vai chamar de modernidade. Para a gente cair no pós-moderno, vamos tentar entender então antes o que é o moderno, né? Para dizer assim, o que é essa coisa que é a crítica, né? Que é uma crítica, porque o pós-moderno é uma crítica ao moderno, né? A pós-modernidade é uma crítica à modernidade. Mas antes de eu ver a crítica, deixa eu ver o que é esse objeto que está sendo criticado. E aí a gente vai começar lá sobre a modernidade e o modernismo. O modernismo que seria já no movimento artístico, na arte, né? E vocês vão ver que o Harvey, né, ele faz muita alusão à arte, né? Ele vai e volta, ele fala de arte, arquitetura, pintura, ele fala bastante disso daí, né? Então ele vai estar colocando ali, né? Ele vai fazer uma citação aqui do Baudelaire, né? Ele vai dizer assim, a modernidade é o efêmero e o fugidio, em conjunção com o eterno e o imutável, né? Baudelaire. Então, Baudelaire falou isso daí, né? O que é a modernidade? O que é a modernidade? É aquilo que é efêmero e fugidio em conjunção com o eterno e imutável, né? Então, essa estranha conjunção, o autor vai dizer, é o que eu vou querer explorar. Essa coisa de que ao mesmo tempo é efêmero e fugidio e eterno e imutável, tá? Embora a gente vai ver que a verdadeira marca hoje, né, veja como o espaçamento temporal é importante, né? A verdadeira marca da modernidade vai estar aqui, ó, em valores eternos, na busca por valores eternos e imutáveis, né? Enquanto que a marca do pós-moderno vai estar nisso aqui, ó, né? Na efemeridade, no fugidio, né? Naquilo que é, não sei bem o que é, né? E aí aqui a crítica, né? Outro meme, né? Uma piadinha aqui, né? Arte moderna, né? Às vezes parece, ó, veja que aqui tá falando de arte moderna, não arte pós-moderna, né? E aqui tem um quadro do Mondrian aqui no canto. O que o cara tá olhando aqui? Ele tá olhando pro aquele alarme de incêndio, né? Em caso de incêndio, quebre o vidro, ele tá ali, então, tipo, aquela velha piada que você já deve ter visto isso em muito programa de televisão, coisa assim. O cara tá numa galeria de arte, de repente ele tá olhando lá para um quadro, e o quadro é a expressividade da angústia do ser. Aí aquele monte de tinta lá, tem tipo esse quadradinho do Mondrian aqui que você fica olhando e diz, tá bom, tal. E aí de repente do lado tá uma outra coisa qualquer e o cara fica olhando ali como se fosse uma obra de arte. Não, aquilo ali é só uma coisa, né? Tipo, aqui, né, é só um alarme de incêndio, o cara tá ali olhando, observando, e alguém diz, não senhor, isso aqui é só um alarme de incêndio, a obra tá ali, ó, né? Essa piada que vocês já devem ter visto em filme, alguma coisa assim, para se remeter à arte moderna, né? Porque vai ficar naquela coisa da confusão, a gente vai ver que começa lá, né? E esse tipo de fenômeno começa lá, mas vai se estruturar mesmo agora, né? Agora, ou nisso que a gente fala de pós-moderno. Por isso que tá vendo, ó, é difícil de se dizer assim, ó, tum,
começou aqui, terminou ali. Esse fenômeno começou lá e está se ampliando, né, como se fosse uma coisa elástica até os nossos dias de hoje. Então vamos a uma citação literal lá do texto, né? Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete a aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de si e do mundo e, ao mesmo tempo, que ameaça destruir tudo que temos, tudo que sabemos e tudo que somos, né? Bom, depois eu vou explicar mais sobre isso, mas é a cara da modernidade isso. Você tem dinheiro, você é livre, você vive numa cidade com toda a tecnologia e é maravilhoso e tal, mas ao mesmo tempo todo esse aparato que você tem pode acabar te destruindo, porque esse aparato pode destruir o mundo literalmente, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, não quero falar agora, né? Então, embora muitos autores como Baudelaire, Goethe, Marx, Dostoiévski tenham identificado no passado elementos como efemeridade e fragmentação, isso passado é o contemporâneo deles, né? E por isso valorizaram isso em suas obras, até como uma crítica, meu Deus, tá tudo muito efêmero, tá tudo muito superficial. E os caras falavam isso lá no século XVIII, né? Imagina se eles vissem o mundo hoje, né? O que se observa é que as características se iniciaram na modernidade, isso que eu estava falando antes ali, né? Mas se intensificaram na contemporaneidade, né? Então é isso que eu tô querendo dizer, e o Harvey vai falar também, vocês vão ter autores tipo Baudelaire, ou Goethe, o próprio Goethe, né? Dostoiévski também, Marx também, né? Que vai dizer assim, meu Deus, o mundo está se desfazendo, está se desmanchando, né? A famosa frase do Marx, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? A famosa frase que ele vive está se desmanchando. Cara, mas é isso que eu digo, se o Marx vivesse hoje, ele ia dizer assim, cara, já se desmanchou, né? Mas, então veja que, embora esses autores, eles identificaram esse início dessa fragmentação, dessa coisa que vai chamar de efemeridade e fragmentação, a gente vai ver que isso até pode ter começado lá, tá? Mas vai se incorporar mesmo na pós-modernidade. A marca da modernidade vai ser outra. Vai ser a busca por essa coisa aqui, ó, desse eterno, do sólido, do concreto, do real, do imutável, né? Então, assim, na verdade, a fragmentação e efemeridade que esses autores se remetiam estava mais próxima com o rompimento, né? Com as tradições de um período pré-moderno, né? Por isso a necessidade de ressignificar as coisas. Então isso que eu estava falando, essa coisa que o Marx viu, tudo que é sólido se desmancha no ar, essa coisa do Baudelaire dizendo assim, olha, a coisa é efêmera e tal, isso aí na verdade não é o que a gente hoje vai ver como efemeridade ou fragmentação, era mais mesmo uma crítica deles, assim, a gente está rompendo, né? A gente está rompendo com o quê? Com o período pré-moderno, né? Então só um exemplo aqui, eu vou continuar aqui. O caráter fragmentário que se observa, sobretudo no mundo das artes, advinda da tentativa literal de se romper com o passado, com as normas e com as tradições e criar um mundo novo, né? Porque o caráter fragmentário que se observa advinda da tentativa literal de se romper com o passado. Né? Esse caráter fragmentário era mais por isso, por essa tentativa de romper com o passado. E aí, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês um exemplo bem fácil para vocês verem isso, né? Porque eu acho assim que dentro da arte, veja, arte moderna, né? Já num período que já está começando a chegar próximo do pós-moderno, porque o modernismo vai começar lá no século XVIII, né? E aqui a gente está falando de século XX, já quase entrando no pós-moderno. Veja como a arte também, de certo modo, ela vai ter essa fragmentação aí, mas mais tardiamente, né? Mas um exemplo fácil para vocês entenderem, para vocês verem essa questão da fragmentação na arte está aqui, ó, com o cubismo, né? E aí o exemplo clássico é o Picasso, né? Esse aqui é considerado, né, o primeiro quadro cubista, né, da humanidade, que é o Le Mademoiselle d'Avignon, né? As Garotas de Avignon, tá aqui. Claro que a gente vai começar a observar aí no mundo das artes, né, o começo de uma desconstrução da realidade, vamos usar essa terminologia, com Cézanne, né, quando ele vai começar lá com o impressionismo. Inclusive, alguns vão, né, dizer que o Cézanne não era impressionista, ele era um pós-impressionista, era o cara que fez a ligação entre o impressionismo e o cubismo. Tal. Tudo bem, tem todas essas colocações aí. Mas se você observar mesmo, aonde começa a romper, onde você começa a olhar e dizer, cara, que bosta é essa? Bosta, forma de dizer, né? Com Picasso, quando você começa a olhar e dizer assim, cara, cadê a garota aqui? Né? Cadê? Tudo meio truncado. E veja que aqui ainda vocês reconhecem bem, tá aqui as garotas, né? Isso aqui é um quadro feito num prostíbulo, né? Para quem não conhece a história, né? As Garotas de Avignon. Avignon era uma cidade, que né? As meninas, né? As meninas lá de Avignon, as garotas lá de Avignon, tal. Essa daqui, né? Ele pintou de um prostíbulo, não sei se estava, devia estar.
Picasso, né? Bom, quem conhece Picasso sabe. E aí, mas vocês observam que aqui começava a haver essa coisa da fragmentação, tá? Que vai começar a se estruturar muito e vai dar no cubismo, né? E aqui eu trouxe um exemplo bem fácil para vocês entenderem como isso foi ocorrendo, tá? Embora, se vocês observarem, não era um período de tempo muito longo, né? 1907, 1910, 1911, mas vocês conseguem observar bem a diferença, né? Por exemplo, de um primeiro quadro cubista, que é aqui o Mademoiselle d'Avignon, né? Aí você vai ter aqui a menina com bandolim, você consegue ainda observar aqui, né, o traço de um rosto, um seio, aqui o braço, o bandolim, e aqui em 1911 o acordeonista, né, onde você não vê mais, né? Então vocês conseguem observar como foi fragmentando, como foi, eu até poderia dizer no sentido técnico, tá? Como foi ficando esquizofrênico, né? Foi fazendo esquizo, né? Foi quebrando, né? Que é esquizo da quebra, né? Vocês conseguem perceber como vai ficando esquizoide, né? E é essa a característica que a gente vai ver depois da pós-modernidade, ela vai ficando esquizoide, porque ela vai ficando cada vez mais fragmentada, né? Veja que aqui você ainda consegue ver, tá, garota, aqui você vê, tá, tu olhar aqui, tem o corpo, tal, mas aqui é a parte do rosto dela ou não? Aqui é o olho, aqui tem um seio, mas agora aqui você... Pau, cadê o acordeon, cadê o... Né? Mas vocês conseguem perceber que esse era um movimento que, inclusive, o próprio cubismo ele se propunha a fazer isso, nós estamos desconstruindo literalmente a arte, estamos desmanchando, estamos quebrando em partes, fragmentando tudo para reconstruir um mundo novo, né? Veja, aqui está a marca da modernidade, ó. Mesmo que fosse para quebrar tudo, não era quebrar tudo para quebrar tudo, era desmontar para criar de novo, para fazer de novo, né? E aí quem quiser, quem conhece Picasso sabe que depois da fase cubista dele aí, né, ele vai ter uma fase aí bem neoclássica, né, bem neoclássica. Quem quiser saber mais sobre isso, compre meu livro, né, sobre Eros e Arte, né, um estudo sobre a obra de Picasso, e você vai ver que eu vou falar sobre isso lá, né. Bom, spoiler, jabá feito, né? Mas é sério, quem quiser de repente comprar meu livro, ver, eu mostro exatamente isso. Como o caso do Picasso, ele vai e desconstrói no cubismo, né? Só que eu vou dar uma explicação disso aí do ponto de vista pulsional. E depois ele de novo, né? O ego dele se fragmenta, mas depois se totaliza novamente, onde vai ficar um momento bem neoclássico. Só que na arte, como um todo, isso não aconteceu, né? Embora isso tenha acontecido com Picasso, a arte ela foi cada vez ficando mais abstrata, até a gente ter hoje aí, né? Enfim, algumas obras aí, né? Bom, vamos lá. Mas onde então? Então, se isso aí é o caráter fugidio, efêmero, fragmentário que a gente vai encontrar no modernismo, onde é que a gente vai encontrar então o caráter que dizem que é a marca, né, do modernismo, que é o caráter imutável e eterno, né? Onde é que a gente vai encontrar isso aí no modernismo? Bom, né, aí a resposta que o próprio Harvey vai colocar, assim, ó, embora o termo moderno tenha uma história bem mais antiga, né, o que Habermas chama de projeto de modernidade, quem vai dizer, olha, na verdade o projeto da modernidade, o Habermas, né, é bem mais antiga, né, começa lá no século XVII, começa no século XVI, né, mas assim, apesar que o Habermas, né, tenha falado isso, né, chamando de projeto de modernidade, o projeto de modernidade, ele vai entrar mesmo em foco durante o século XVIII. Então, quando que começa isso que a gente vai chamar de modernidade? Vai ser, de modo geral, né, de novo, não é assim cravado, mas de modo geral, no século XVIII. Tá? Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço intelectual dos pensadores iluministas para desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e as leis e a arte autônoma nos termos da própria lógica interna desta o quê? Da ciência objetiva. Então, a grande marca da modernidade vai estar aqui, ó, ciência, tá? E racionalidade, né? Por isso que a gente vai encontrar aí alguns exemplos desse período. Vai estar aqui o nosso amiguinho, o Francis Bacon, né? o René Descartes, o Locke, o Newton, né? Porque esses autores, esse pessoal aí, século XVIII, XIX, aí, né? Começa lá no século XVII, né? Veja que a ciência mesmo vai começar a surgir lá no século XVII. Não é cravado isso, né? Mas é nesse meio ali, né? Que vai começar a dar essa ênfase, né? Esse projeto que vai dizer aqui, ó, um esforço do iluminismo, né? Um esforço para desenvolver uma ciência objetiva. Né? Uma ciência objetiva, objetividade, racionalidade, lógica, né?
razão, um modo certo de você entender o mundo. Vamos romper com esses grilhões místicos da religião, né, que acabaram com a humanidade na Idade Média. Lá no Renascimento a gente teve agora estamos na era das luzes, né? Lembra do iluminismo? Estamos nas luzes. A ciência, a razão vai jogar uma luz sobre essa escuridão, essas trevas da ignorância e do misticismo, e agora a gente vai saber o jeito certo de viver e ser feliz, né? Essa era a promessa, né? E aí, só também como exemplo, tá? Já estou fechando aqui vou fazer mais curtinho. Mais curtinho, 45 minutos, né? Mas só como um exemplo para vocês observarem como isso repercute, respinga na arte, né? Deixa eu voltar aqui, né? Do mesmo modo como no Picasso aqui, ó, a gente vai ter uma cristalizada ali na arte, uma visão do que estava acontecendo com o mundo, né? Ó, o mundo está se fragmentando, né? Picasso era vanguardista, ele captou isso, ele viu isso, né? Do mesmo modo como a arte ali no começo dos anos 20 vai estar captando isso, a arte lá do período do início do período moderno também vai captar o espírito da época, né? O zeitgeist, né? Do que estava acontecendo. E a gente vai ter aqui, eu trouxe 3 quadros só para ilustrar, embora aqui, né, o Rembrandt 1632, claro, não está aí no que a gente vai chamar de modernidade, mas, de novo, né, não é cravado assim, né, e eu observo que aqui já começa a ter, né, essa marquinha moderna na arte, né, que a gente vai ter aqui ter 3 quadros, né, que é aqui o Lição de Anatomia do professor Nicolás Letup, não sei como é que pronuncia, tá, do Rembrandt, que é um quadro famoso, né? A Lições de Anatomia. A Lâmpada se opõe ao Sol, do Joseph Wright, 1766, aqui já é moderno, né? E Experimento com Pássaro, também, do Joseph Wright, que é 1768. Eu não sei se aqui não pode trocar, né? Mas assim, vocês conseguem observar duas características que são bem centrais, bem fáceis de você observar aqui, mas que são incomuns nesses quadros, por isso que eu trouxe eles, porque eles ilustram bem isso, né? Primeira característica, se vocês observarem, eles estão falando de temas científicos, né? Veja, não é a natureza que está sendo retratada, não é Deus que está sendo retratada, não é o amor, não é uma mulher, né? Não sei lá, a salvação da alma que está sendo retratada. O que está retratado aqui é esse fenômeno novo que estava surgindo no mundo, que estava fascinando todo mundo, que é o quê? A ciência, né? A anatomia, aqui a ciência biológica, uma alma de anatomia. Veja, o quadro é uma alma de anatomia. Tá aqui, ó, lição de anatomia, né? A lâmpada, né? Eletricidade, essa coisa nova, que agora eu posso passar a noite, né? Sentar na escuridão, né? E aqui o experimento com pássaro, vocês não vão conseguir ver aqui porque a imagem está pequena, mas o pássaro está aqui, ó, aqui o cientista aqui, parece até o Newton, não sei se tá? Eu não conheço o quadro profundamente, está aqui, né, fazendo experimento com o pássaro, está aqui dentro de uma bomba, aqui, um vidro ali, né? Então, primeira coisa, a temática central é a ciência. Então veja que o que estava tomando o espírito das pessoas naquela época era isso, essa nova coisa que estava surgindo, o racionalismo científico, né? E outra coisa que é muito chamativo, chama muita atenção nesses quadros aqui, é que vocês podem observar que o foco do quadro está exatamente dado aonde está o objeto, ou seja, a ciência, que é aqui, ó, no meio, né? Aqui, ó, no meio, aqui no meio. E ele é dado por meio da luz, lembra? Iluminismo, né? Então, se vocês pegarem todos os quadros não digo, né? Mas assim, muitos quadros do período iluminista, vocês vão observar isso, que eles retratam essa coisa, a luz entrando e afastando as trevas, né? Ou seja, uma representação do conhecimento científico que agora estava vindo e afastando aquilo que eu falei, todas as trevas da ignorância. Vocês podem observar que esse quadro aqui representa bem isso, ó, né? Onde está o objeto, que é aqui, né, o objeto de estudo científico, a luz está presente, né? E essa luz irradia afastando as trevas. As trevas estão aqui, ó, em volta. Todos os quadros têm esse mesmo mote, né? O objeto científico está no meio, né? E esse objeto científico, a ciência, o conhecimento científico ilumina, né? Iluminando as pessoas, clareando a vida das pessoas e afastando aí a escuridão da ignorância, né? Dá pra ver bem, né? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Pra tentar fazer o vídeo com uns 50 minutos, o vídeo mais curto, né? Mas isso aqui então foi o comecinho do texto ali do Harvey, né? A gente começou a falar então um pouquinho aí sobre a modernidade, né? E aí agora no próximo vídeo a gente continua a partir daqui, tá bom? Então qualquer dúvida vocês anotem e aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço então, tchau!